No começo da década de 1940, o governo norte-americano começou a enviar boa parte do suprimento doméstico de carne do país para a Europa e o fronte do Pacífico, para apoiar tropas que lutavam na Segunda Guerra Mundial. Em território nacional, a disponibilidade de bifes e costeletas de porco começou a minguar. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, no fim de 1941, os restaurantes de Nova York estavam usando carne de cavalo para fazer hambúrgueres, e um mercado negro de aves surgira. Agentes federais começaram a recear que um esforço de guerra prolongado deixaria a nação faminta de proteínas. Este problema vai ameaçar os Estados Unidos de forma crescente se a guerra continuar, escreveu o ex-presidente Herbert Hoover para os americanos num panfleto do governo em 1943. Nossas fazendas estão carentes de mão de obra para cuidar do gado, e além de tudo precisamos fornecer suprimentos para os britânicos e russos. Carnes e gorduras são munição nesta guerra, tanto quanto tanques e aviões. Preocupado, o Departamento de Defesa abordou dezenas dos maiores sociólogos, psicólogos e antropólogos do país, incluindo Margaret Mead e Kurt Lewin, que depois se tornariam celebridades acadêmicas, se lhes deu uma tarefa de descobrir como convencer os americanos a comer miúdos. Fazer com que as donas de casa servissem a seus maridos e filhos as partes ricas em proteínas, como fígados, corações, rins, miolos, estômagos e intestinos, que sobravam depois que a costela e a alcatra eram enviadas para o outro lado do oceano. Na época, os miúdos não eram populares nos Estados Unidos. Uma mulher de classe média de 1940 preferiria morrer de fome a aviltar sua mesa com língua ou tripas. Então, quando os cientistas recrutados para o Comitê de Hábitos Alimentares se reuniram pela primeira vez em 1941, estabeleceram para si mesmos a meta de sistematicamente identificar as barreiras culturais que desencorajavam os americanos de comer miúdos. Ao todo, mais de 200 estudos acabaram sendo publicados, e em sua essência, todos continham uma descoberta parecida: para mudar a dieta das pessoas, era preciso tornar o exótico familiar. E para fazer isso, era preciso camuflá-lo no aspecto do dia a dia. Para convencer os americanos a comer fígados e rins, as donas de casa precisavam saber como dar à comida uma aparência, sabor e aroma o mais semelhante possível àquilo que suas famílias esperavam ver na mesa do jantar toda noite, concluíram os cientistas. Por exemplo, quando a divisão de subsistência do corpo de quartéis-mestres, as pessoas encarregadas de alimentar os soldados, começou a servir repolho fresco para as tropas em 1943, ele foi rejeitado. Então os refeitórios picaram e cozinharam o repolho até ele ficar parecido com qualquer outro legume na bandeja de um soldado, se as tropas comeram sem reclamar. Os soldados tendiam mais a comer a comida, fosse conhecida ou estranha, quando ela era preparada de um modo parecido com suas experiências anteriores e servida de um jeito familiar, escreveu um pesquisador de hoje avaliando estes estudos. O segredo para mudar a dieta americana, concluiu o Comitê de Hábitos Alimentares, era a familiaridade. Em pouco tempo, as donas de casa estavam recebendo pelo correio panfletos do governo afirmando que o todo marido vai adorar torta de carne com rim. Açougueiros começaram a distribuir receitas que explicavam como introduzir fígado num bolo de carne. Uns poucos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Comitê de Hábitos Alimentares foi dissolvido. Àquela altura, no entanto, os miúdos tinham sido totalmente integrados à dieta americana. Um estudo indicou que o consumo de miúdos aumentara em 33% durante a guerra. Em 1955, ele crescerá em 50%. O rim tornará-se um alimento básico no jantar. Fígado era para ocasiões especiais. Os padrões alimentícios americanos tinham mudado de tal modo que os miúdos haviam se tornado emblemas de conforto. Desde então, o governo americano já lançou dezenas de outros esforços para melhorar nossa dieta. Por exemplo, houve a campanha Os 5 por Dia, destinada a incentivar as pessoas a comer 5 frutas, verduras ou legumes. Houve a Pirâmide Alimentar do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, USDA, na sigla em inglês, e uma campanha por queijos e leites com baixo teor de gordura. Nenhuma delas aderiu às descobertas do comitê.
Nenhuma tentou camuflar suas recomendações em hábitos já existentes, e como consequência, todas as campanhas fracassaram. Até hoje, o único programa do governo que gerou uma mudança duradoura na dieta americana foi a campanha pelos miúdos da década de 1940. No entanto, as estações de rádio e as empresas de grande porte, incluindo a Target, são um pouco mais espertas. Os DJs logo perceberam que, para transformar Reia num hit, eles precisavam fazer com que a música se tornasse familiar. E para fazer isso, era necessário algo especial. O problema era que programas de computador como o Hit Song Science eram muito bons para prever os hábitos das pessoas. Mas às vezes, estes algoritmos descobriam hábitos que na verdade ainda não tinham surgido, e quando uma empresa comercializa hábitos que ainda não adotamos ou, ainda pior, que relutamos em admitir para nós mesmos, como nosso apreço secreto por baladas piegas, ela corre o risco de ir à falência. Se um mercado anuncia ou temos uma enorme variedade de cereais açucarados e sorvetes, os consumidores passam longe. Se um açougueiro diz eis aqui um pedaço de intestino para o seu jantar, uma dona de casa dos anos 1940 prefere servir um ensopado de atum. Quando uma estação de rádio promete o Celine Dion a cada meia hora, ninguém sintoniza. Portanto, em vez disso, os donos de supermercados ostentam suas maçãs e tomates, enquanto se certificam de que você passe pelos M&M's e Häagen-Dazs no caminho até o caixa. Os açougueiros dos anos 1940 chamam fígado de o novo bife, e os DJs discretamente inserem na sua playlist a música tema de Titanic. Reia precisava virar parte de um hábito de audição estabelecido para se tornar um hit. E para virar parte de um hábito, no começo a música precisava ser levemente camuflada, assim como as donas de casa camuflavam o fígado escondendo-o num bolo de carne. Por isso, na VIC da Filadélfia, assim como em outras estações de todo o país, os DJs começaram a garantir que, sempre que Reia era executada, ela ficasse ensanduichada entre músicas que já eram populares. É um princípio básico das playlists, disse Tom Webster, um consultor de rádio. Toque uma música nova entre dois hits populares que já são consenso. Os DJs, no entanto, não tocavam Reia junto com qualquer tipo de hit. Colocavam-na entre os tipos de músicas que Rit Meyer descobrira que eram especialmente grudentas, de artistas como Blue Cantrell, 3 Doors Down, Maroon 5 e Christina Aguilera. Algumas estações, na verdade, estavam tão impacientes que usavam a mesma música 2 vezes. Vejamos, por exemplo, a playlist da VIC de 19 de setembro de 2003. 11h43 Hero Without You, de 3 Doors Down. 11h54 Breat, de Blue Cantrell. 11h58 Reia, de Outkast. 12h01 Breat, de Blue Cantrell. Ou a playlist de 16 de outubro. 9h41 Arder to Breat, de Maroon 5. 9h45 Reia, de Outkast. 9h49 Can't Hold Us Down, de Christina Aguilera. 10h Frontin, de Pharrell. 12 de novembro. 9h58 Hero Without You, de 3 Doors Down. 10h01 Reia, de Outkast. 10h05 Like I Love You, de Justin Timberlake. 10h09 Baby Boy, de Beyoncé. Gerenciar uma playlist tem tudo a ver com contenção de riscos, disse Webster. As estações precisam correr riscos com músicas novas, senão as pessoas param de ouvir. Mas o que os ouvintes realmente querem são músicas de que já gostam. Por isso você tem que fazer com que as músicas novas pareçam familiares o mais rápido possível. Quando a VIC começou a tocar Reia no começo de setembro, antes que a Operação Sanduíche começasse, 26,6% dos ouvintes mudavam de estação sempre que a música surgia. Em outubro, após ela ter sido tocada junto com hits grudentos, esse fator rejeição o baixou para 13,7%. Em dezembro, estava em 5,7%.
Outras grandes estações de rádio de todo o país usaram a mesma técnica do sanduíche, e o índice de rejeição seguiu o mesmo padrão. E conforme os ouvintes escutavam Reia repetidas vezes, a música foi virando familiar. Uma vez que ela se tornará popular, a Vicky estava tocando Reia até 15 vezes por dia. Os hábitos de audição das pessoas haviam mudado de um modo que elas passaram a esperar ou até ansiar por Reia. Um hábito de Reia surgiu. A música viria a ganhar um Grammy, vender mais de 5,5 milhões de álbuns e render milhões de dólares para as estações de rádio. Este álbum consolidou o Outkast no panteão dos superstars, me disse Bartels, o executivo de divulgação. Foi isso que os apresentou às audiências de fora do hip-hop. Hoje, é uma satisfação muito grande quando um novo artista toca seu single para mim e diz, vê se vai ser o próximo Reia. Depois que Andrew Paul criou sua máquina de previsão de gravidez, depois que ele identificou centenas de milhares de consumidoras que provavelmente estavam grávidas, depois que alguém observou que algumas, na verdade, a maioria, destas mulheres talvez ficassem meio incomodadas se recebessem uma propaganda deixando óbvio que a Target estava ciente de seu estado reprodutivo, todo mundo decidiu dar um passo atrás e ponderar as opções. O departamento de marketing achou que talvez fosse sensato realizar alguns pequenos experimentos antes de lançar uma campanha nacional. Eles tinham a possibilidade de enviar mala direta criada especialmente para pequenos grupos de clientes, por isso escolheram aleatoriamente algumas mulheres da lista de gravidez de Paul e começaram a testar combinações de anúncios para ver como as consumidoras reagiam. Temos a capacidade de mandar para cada cliente um livreto de anúncios, especificamente projetado para ele, que diz, veis aqui todas as coisas que você comprou na semana passada, e um cupom para elas, me disse um executivo da Target com conhecimento em primeira mão do previsor de gravidez de Paul. Fazemos isso com produtos alimentícios o tempo todo. Com os produtos para grávidas, no entanto, descobrimos que algumas mulheres reagem mal. Então começamos a misturar este monte de anúncios de coisas que sabíamos que uma mulher grávida nunca compraria, para que os anúncios de coisas para bebê parecessem aleatórios. Colocávamos um anúncio de cortador de grama ao lado de um anúncio de fraldas. Punhamos um cupom para taças de vinho ao lado de um para roupa infantil. Assim, parecia que todos os produtos eram escolhidos ao acaso. E descobrimos que, contanto que uma grávida ache que não foi espionada, ela vai usar os cupons. Ela simplesmente assume que todas as outras pessoas do quarteirão receberam as mesmas propagandas de fraldas e berços. Contanto que não assustemos a consumidora, isso funciona. A resposta para a pergunta da Target de Paul, como fazer propaganda para uma mulher grávida sem revelar que você sabe que ela está grávida? Era essencialmente a mesma que os DJs usaram para deixar os ouvintes ligados em Reia. A Target começou a ensanduichar os cupons para fraldas entre produtos não relacionados à gravidez, que faziam os anúncios parecerem anônimos, familiares, confortáveis. Eles camuflaram o que sabiam. Em pouco tempo, as vendas da seção O Mamãe e Bebê Oda Target dispararam. A empresa não separa os números de vendas por departamento específico, mas entre 2002, quando Paul foi contratado, e 2009, o faturamento da Target cresceu de 44 bilhões para 65 bilhões de dólares. Em 2005, o presidente da empresa, Greg Centennial, gabou-se para uma sala cheia de investidores do foco acentuado da empresa em produtos e categorias com apelo para segmentos específicos de visitantes, tais como mamãe e bebê. Conforme nossas ferramentas de base de dados ficam cada vez mais sofisticadas, o Target Mail adquiriu importância própria como uma ferramenta útil para promover valor e conveniência para segmentos específicos de visitantes, tais como novas mães ou adolescentes, ele disse. Por exemplo, o Target Baby é capaz de acompanhar estágios de vida, desde os cuidados pré-natais até assentos para automóveis e carrinhos de bebê. Em 2004, o programa de mala direta do Target Baby gerou aumentos consideráveis nas visitas à loja e vendas.
Seja vendendo uma nova música, uma nova comida ou um novo berço, a lição é a mesma, e se você veste alguma coisa nova em hábitos antigos, fica mais fácil para o público aceitá-la. A utilidade desta lição não se restringe a grandes corporações, órgãos do governo ou empresas de rádio tentando manipular nossos gostos. Estas mesmas descobertas podem ser usadas para mudar o modo como vivemos. Em 2000, por exemplo, 2 estatísticos foram contratados pela ACM, uma das maiores organizações sem fins lucrativos do país, para usar os poderes da clarividência baseada em dados para fazer do mundo um lugar mais saudável. A ACM possui mais de 2.600 filiais nos Estados Unidos, a maioria delas academias e centros comunitários. Há cerca de uma década, os diretores da instituição começaram a se preocupar com um modo de se manterem competitivos. Pediram ajuda a um cientista social e um matemático, Bill Lazarus e Dean Abbott. Os dois reuniram dados de mais de 150 mil pesquisas de satisfação da ACM que tinham sido coletados ao longo dos anos e começaram a procurar padrões. Naquele momento, a noção aceita entre os executivos da ACM era de que as pessoas queriam equipamentos esportivos chiques e instalações modernas, brilhando de novas. A ACM gastara milhões de dólares construindo salas de musculação e estúdios de yoga. Quando as pesquisas foram analisadas, no entanto, revelou-se que, embora a atratividade das instalações e a disponibilidade do equipamento esportivo talvez tivessem levado as pessoas a se matricular no começo, o que as fazia continuar na academia era outra coisa. A retenção, diziam os dados, era motivada por fatores emocionais, tais como se os funcionários sabiam os nomes dos membros ou diziam oi quando eles entravam. Na verdade, as pessoas muitas vezes vão à academia procurando um contato humano, e não uma esteira ergométrica. Se um membro fazia um amigo na ACM, era muito mais provável que ele aparecesse para sessões de treino. Ou seja, as pessoas que se matriculam na ACM têm certos hábitos sociais. Se a ACM satisfazia esses hábitos, os membros ficavam felizes. Por isso, se a ACM queria incentivar as pessoas a fazer exercícios, precisava aproveitar padrões que já existiam e ensinar os funcionários a lembrar os nomes dos frequentadores. É uma variante da lição aprendida pela Target e pelos DJs de rádio, para vender um novo hábito. Neste caso, os exercícios, se é preciso embrulhá-lo em algo que as pessoas já conhecem e apreciam, tal como o instinto de ir a lugares onde é fácil fazer amigos. Estamos decifrando o código de como manter as pessoas na academia, me disse Lazarus. As pessoas querem frequentar lugares que satisfaçam suas necessidades sociais. Fazer com que as pessoas se exercitem em grupos torna mais provável que elas continuem treinando. É possível mudar a saúde do país assim. Num futuro próximo, dizem os experts em análise previsiva, as empresas poderão conhecer nossos gostos e prever nossos hábitos melhor do que nós mesmos nos conhecemos. No entanto, saber que alguém talvez prefira uma certa marca de manteiga de amendoim não é suficiente para levá-lo a agir com base nessa preferência. Para comercializar um novo hábito, seja ele um alimento ou um exercício aeróbico, se é preciso entender como fazer com que o novo pareça familiar. Da última vez em que falei com Andrew Paul, mencionei que minha mulher estava grávida de 7 meses, esperando nosso segundo filho. Paul também tem filhos, e portanto conversamos um pouco sobre crianças. Minha mulher e eu compramos na Target de vez em quando, eu disse, e cerca de um ano antes tínhamos dado nosso endereço para a empresa, para que pudéssemos começar a receber cupons pelo correio. Recentemente, com o avanço da gravidez da minha mulher, eu vinha notando um sutil aumento no número de anúncios de fraldas, loções e roupas de bebê que chegavam na nossa casa. Eu disse a ele que planejava usar alguns desses cupons naquele mesmo fim de semana. Também estava pensando em comprar um berço, e umas cortinas para o berçário, e talvez alguns brinquedos do Bob the Builder para o meu filho maior. Era muito conveniente que a Target estivesse me mandando exatamente os cupons certos para aquilo que eu precisava comprar. Espere só até o bebê chegar, disse Paul. Vamos lhe mandar cupons para coisas que você quer, antes que você sequer saiba que quer essas coisas.
As informações deste capítulo são baseadas em entrevistas com mais de 10 funcionários atuais e antigos da Target, muitas delas preservando o anonimato das fontes, que temiam o desligamento da empresa ou outras represálias. Foi oferecida à Target uma oportunidade de examinar e responder às informações deste capítulo, e pediu-se que a empresa disponibilizasse executivos envolvidos no departamento de análise de visitantes para entrevistas oficiais. A empresa recusou-se a fazer isso e a responder perguntas de checagem de fatos, exceto em 2 e-mails. O primeiro dizia: na Target, nossa missão é fazer da Target o estabelecimento de compras preferencial para nossos visitantes, fornecendo um excelente custo-benefício, uma inovação contínua e uma excepcional experiência de compra, cumprindo de forma consistente a promessa da marca: receba mais, pague menos. Por estarmos tão intensamente focados nessa missão, fizemos investimentos consideráveis para entender as preferências de nossos clientes. Para auxiliar nesse esforço, desenvolvemos uma série de ferramentas de pesquisa que nos permite obter revelações sobre tendências e preferências dentro de diversos segmentos demográficos de nossa população de clientes. Usamos dados provenientes dessas ferramentas para orientar o layout de nossas lojas, a seleção de produtos, promoções e cupons. Essa análise permite que a Target proporcione a experiência de compras mais relevante possível para nossos visitantes. Por exemplo, durante uma transação na loja, nossa ferramenta de pesquisa pode prever ofertas relevantes para um visitante específico com base em suas compras, que podem ser fornecidas junto com sua nota fiscal. Além disso, programas opcionais, como nosso registro de bebês, ajudam a Target a entender como as necessidades dos visitantes evoluem ao longo do tempo, permitindo-nos oferecer cupons de descontos para novas mães. Acreditamos que esses esforços beneficiam diretamente nossos clientes, oferecendo mais daquilo que eles precisam e querem na Target, se beneficiaram a Target criando uma fidelidade mais forte por parte dos clientes, levando a uma maior frequência de compras e gerando um aumento nas vendas e lucratividade. Um segundo e-mail dizia: em quase todas as suas afirmações contém informações imprecisas, e publicá-las seria enganoso para o público. Não pretendemos abordar cada afirmação ponto por ponto. A Target leva suas obrigações legais a sério e cumpre todas as leis federais e estaduais aplicáveis, incluindo aquelas referentes a informações de saúde protegidas.